a provisão de Deus quando você está dentro do propósito. Diga, a provisão de Deus quando eu estou no propósito. Que Ele mesmo designou para mim. Jeremias 29:11. Vamos ler juntos? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na outra versão diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Amados, um dos grandes males desse tempo de hoje é muitas pessoas vivendo uma vida sem propósito. Muitas pessoas vivendo a vida, empurrando a vida com a barriga, empurrando a vida para frente, mas vivendo sem propósito. É esse tipo de vida sem propósito, sem senso de propósito, que leva muita gente à depressão. Porque a pessoa começa a perguntar por que está vivendo e não consegue encontrar sentido para a vida. Mas a Bíblia diz que Deus tem pensamentos ou planos ao nosso respeito. Planos de paz. Diga, Deus tem planos a meu respeito. Deus tem pensamentos a meu respeito. Para me dar o fim que eu desejo. Para me dar uma esperança, um futuro, para me dar um sentido nessa vida. Você pode ter ideias a seu respeito. Você pode ter boas ideias a seu respeito. Mas a Bíblia diz que Deus tem planos a seu respeito. Deus tem pensamentos a seu respeito. Você pode ter sonhos, você pode ter vontades a seu respeito. Mas Deus tem planos a seu respeito. Tem pensamentos a seu respeito. Deus tem um propósito para a sua vida. Diga aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus tem um propósito para mim. Aleluias. Amados, você não nasceu nessa geração por acaso. Você não está hoje neste lugar por acaso. Você não foi plantado nessa igreja por acaso. Porque o seu Deus não faz nada no acaso. Deus é um Deus de planos, amém? Deus é um Deus de propósitos. Deus é um Deus que tem projetos. Abre, por favor, em Salmo 139, capítulo 1 a 17. É um dos salmos que eu mais amo, irmãos. Salmo 139, 1 a 17. Aleluias, vamos ler. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Você pode dizer isso essa noite? Você pode dizer, Senhor, eu sei que eu não estou sozinho, eu não estou desamparado. O Senhor me cerca. Diga assim, o Senhor me cerca. Diga assim, por trás e por diante. E sobre mim. Faça assim com a sua mão, diga, sobre mim, tu pões a tua mão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amados, Deus vai te encontrar onde você estiver.
Não tem lugar onde você possa se esconder dele. Não tem lugar onde você possa se ocultar dele. E sabe o que é maravilhoso? Ele não te persegue. Ele não busca te achar para te condenar ou para te afligir. Ele te encontra para te guiar, para te sustentar. Ele te encontra no monte, ele te encontra no vale. Ele te encontra quando você se esconde bem longe no mar. Mas quando ele te encontra, amados, o teu Deus, o teu Pai não te encontra para te condenar. Ele te encontra para te guiar. Ele te encontra para te suster. Aleluias. Vamos continuar. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. Senhor, tá tudo. Está preta a coisa. E ao redor de mim se fará noite. Se eu digo isso, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus, para ti. Porque quando a luz chega, as trevas se dissipam. Vamos continuar. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido ou tecido, como se tece um crochê, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Amados, o salmista, na antiga aliança, ele entendeu uma coisa que muita gente na nova aliança ainda não entendeu. Que Deus o criou com um propósito. Que Deus o criou com um desígnio. Que Deus o criou com um chamado. Que Deus o criou com algo, com um plano para ele executar, com algo para ele fazer. Que independente da forma de concepção que ele teve, porque não importa se talvez sua mãe te rejeitou, não te queria, ou se a pessoa é fruto de um abuso, é fruto de uma violência, aquele bebê, quando foi gerado no ventre materno, Deus olhou para aquela criança, a substância ainda informe. E Deus, que é o Pai dos Espíritos, Ele sonhou a respeito do futuro daquele ser que estava sendo gerado na barriga da mãe. E Deus criou como um pai expectativas a respeito dele. E eu posso dizer a você com toda certeza que Deus projetou aquele ser para o sucesso, projetou para a vitória, não projetou para o fracasso. Quando Deus escreveu planos, Deus escreveu sonhos, a Bíblia diz um livro. Imagine, irmãos, seus 9 meses, 7 meses e meio, 6 meses, que você estava ali na barriga da sua mãe, sendo gerado. Talvez a sua mãe te rejeitou, talvez o ambiente externo não foi favorável, talvez a circunstância era difícil, mas o Pai das luzes, o Papai do céu, lá de cima do alto, pegou uma agenda, pegou um livro, pegou um caderno e escreveu projetos e sonhos a seu respeito. Deus tomou tempo, irmãos, para sonhar com a sua vida. Deus tomou tempo para projetar um futuro para você. Deus tomou tempo para projetar um propósito para você. Deus tomou tempo para projetar dias para você. Amados, eu não acredito que era um livro exatamente, mas ele precisa se comunicar com a gente. Coisas gloriosas, coisas grandiosas. Coisas excelsas no céu. Então ele disse, é para você entender o nível da minha intensidade para com você, para você entender o nível do amor que eu tenho, para você entender o nível do interesse que eu tenho nos seus dias. Cada dia seu, eu parei para pensar neles.
cada dia, amados, a Bíblia diz, dia a dia, cada dia. Você é pai, eu sou mãe, você é mãe. Eu não acho que eu pensei dia a dia, irmãos, no futuro da minha filha. Mas o pai pensou dia a dia e escreveu a respeito deles. Deus tem um propósito. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem um querer para a sua vida. E nós não podemos ficar alheios, apartados, ausentes dessa revelação. Amados, Davi, ele estava no Antigo Testamento, ele não tinha o Espírito dentro dele, e não tinha revelação desses pensamentos, mas nós temos. Vamos abrir em Coríntios, ou podemos ter, capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 a 11. 1 Coríntios, capítulo 2, 9 a 11. Diz assim: mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que Paulo diz, como está escrito? Porque Paulo estava citando um texto do Antigo Testamento, irmãos. Ele estava citando o Antigo Testamento. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele estava parafraseando um texto do Antigo Testamento, muito provavelmente Isaías 64:4. Estava falando com as palavras dele. Um texto que diz que Deus tem trabalhado, que Deus trabalha a favor daqueles que o amam. Mas nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos na Nova Aliança. E hoje o Espírito Santo habita dentro de nós. E é por isso que Paulo não para. Quando ele diz, olha, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele continua, ele diz, mas Deus nulo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca ou prescruta todas as coisas, até as profundezas de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Uma realidade que Davi viveu. Ele disse, Senhor, seus pensamentos estão tão altos. Senhor, eu não consigo alcançar. Mas já é maravilhoso saber que o Senhor tem um desígnio para mim. Irmãos, e para Davi, isso foi suficiente para conduzir ele para o propósito. Para conduzir ele para o projeto. Mas nós estamos numa situação mais favorável do que Davi. Nós estamos numa situação avante, além da que Davi viveu. Porque além de ser verdade para você, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus já tem preparado, fala daquilo que Ele já escreveu, fala do que Ele já sonhou, fala do que Ele já planejou. Ele já tem preparado, irmãos, Ele não vai preparar, já está preparado. Se você o ama, se você é daqueles que pode dizer, Senhor, eu te amo, ainda que não como eu deveria, ainda que eu tenha falhado contigo, mas eu posso falar com sinceridade, eu te amo, Jesus. Se você é desses, irmãos, a Bíblia está dizendo a você, já está preparado. Coisas que são só para você. Coisas que não vão ser divididas com a pessoa que está do seu lado. Coisas específicas para você. Mas aí ele continua, ele avança para a realidade da nova criação e diz, olha, o Espírito nulo revelou. O Espírito quer falar com você a respeito do seu propósito. O Espírito quer falar com você a respeito do seu projeto, irmãos, do que Deus projetou para você.
Não do que você tem ideia, nem do que você tem se esforçado, nem do que você tem lutado, nem do que você tem dito, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, meu sonho é esse, meu sonho é aquele, eu penso assim, eu penso assado. Irmãos, os nossos pensamentos, e nós podemos até ter pensamentos, ideias e planos, mas a Bíblia diz que a resposta certa vem do Senhor. Quando a gente quer acertar o alvo, quando a gente quer ser preciso, imagina um cirurgião, amados, que está com uma pessoa doente na frente dele, e ele, ao invés de fazer um raio-x para ver onde está o problema, ele começa a abre o braço, está tudo certo, abre o peito, abre a perna e vai abrindo. Isso dá certo, irmãos? É assim que se trabalha, sem alvo. Mas tem muito crente vivendo assim, viu? Deixa eu tentar aqui, deixa eu tentar ali, deixa eu fazer aquilo, vou me esforçar mais, vou tentar aquilo outro, vou tentar desse jeito, vou tentar do outro jeito. Tenta a sua, se esforça, não dá certo, quebra a cabeça, tropeça, cai, levanta. Aí fica dizendo, como é difícil, irmãos. A dificuldade está, sabe em quê? A gente está tentando viver os nossos planos, os nossos projetos, as nossas ideias, a nossa vontade. Mas Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem planos para você. Não importa o buraco em que você está metido. Ele tem um caminho para tirar você desse buraco. Ele tem um jeito de fazer isso. Ele tem um modo dele de trabalhar. Só que para a gente entender o que Ele quer de nós, a gente tem que parar e dizer, Senhor, eu tenho por preciosos os teus pensamentos. Eu quero pegar os meus pensamentos. Eu quero pegar o meu achismo. Eu quero pegar o meu jeito de fazer. Eu quero pegar o meu jeito de pensar. Eu quero botar no bolso, Jesus. Não funcionou até agora, irmão. Eu quero te avisar, não funciona. Sabe quando vai funcionar? Quando você pegar os pensamentos de Deus e aplicar para você, aplicar para a sua vida, você vai ser bem sucedido, você vai ter vitória. É aí que vai funcionar, porque no que ele pensou, já está preparado. O que ele projetou, já está pronto. Ele já preparou para nós. Ele já preparou para nós. Você vai entrar no que Ele preparou. Você vai desfrutar do que Ele preparou, mas já está pronto. E é o meu projeto de vida, eu vou preparar para mim. Dentro da minha limitação, dentro da minha capacidade. Só tem um detalhe, irmãos, que eu falei hoje de manhã, eu vou repetir agora de noite. Nenhum plano que Deus tem aqui para vocês ou para mim, nenhum dos projetos que Ele escreveu, Ele pretende que a gente execute na nossa capacidade. Todos os projetos de Deus envolvem Deus. Então não é o seu bolso, a sua carteira, as suas condições, a sua inteligência, a sua força. Ele envolve tudo que Ele deu a você, mais graça, favor, habilidade divina, influência de Deus na nossa vida, para cumprir o projeto. Os irmãos estão entendendo? Deus vai pegar tudo que Ele te deu, mas não é só o que Ele te deu, o que você já carrega, é o que você já carrega, o que Ele te deu, acrescentado do poder dEle, da graça dEle, do favor dEle, para que esse plano que Ele projetou se cumpra na sua vida, porque Ele não espera que você faça sozinho, irmão. Ele não espera que eu faça sozinha o que Ele planejou, que Ele projetou para mim. Ele espera que eu dependa dEle, que eu faça com Ele, e aí eu preciso conhecer e ouvir o Espírito Santo falando comigo e me sujeitar à voz de Deus. E a primeira forma que Deus fala conosco é pela sua palavra. Então chegou o tempo, se você quer começar a acertar, de começar a colocar em prática as palavras de Deus que você já recebeu, que você já tem, que você já conhece, para você conseguir avançar.
e crescer e chegar onde Deus planejou e projetou para você. Eu quero que você abra, a gente falou um pouco de Davi. Eu quero que você abra em Atos, capítulo 13. Veja aqui, que coisa, irmãos, interessante. Atos, capítulo 13, verso 36. É um texto que fala sobre Davi. E diz uma coisa que tem tudo a ver com essa palavra essa noite. Diz assim: porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu. Vou ler na outra versão. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. A Bíblia diz que Davi, o que é que ele fez? Ele serviu a geração conforme o desígnio de Deus. Davi entrou no propósito e serviu a geração dentro do propósito que Deus tinha para a vida dele. Davi alcançou o propósito e o desígnio. Sabe por quê? Porque foi o mesmo Davi que escreveu aquele salmo e disse: Senhor, teus pensamentos são preciosos. Senhor, eu deixo de lado os meus pensamentos. Senhor, eu deixo de lado os meus achismos. Senhor, eu reconheço que o Senhor tem um projeto para mim. Senhor, eu reconheço que o Senhor tem uma vontade para mim. Senhor, eu reconheço que o Senhor tem um querer para mim. Senhor, eu reconheço que o Senhor tomou tempo planejando o meu futuro. Então eu vou pegar a minha vontade, o meu achismo, vou botar no bolso e eu vou viver a tua vontade, eu vou viver os teus propósitos. E é por isso que Davi, irmãos, ele conseguiu viver os desígnios de Deus na sua geração. Ele serviu a geração dele segundo o desígnio de Deus. Eu não sei, irmão, se tem alguma coisa mais triste do que passar a vida inteira sem cumprir o propósito. Eu não sei, irmão, sinceramente. Eu vou dizer, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero viver a minha vida toda e não cumprir o projeto que Deus tem para a minha vida, o propósito de Deus para mim. Eu vou ter que trabalhar, irmãos, eu tenho um filho para criar, eu sou esposa. Eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que dirigir um carro, eu tenho que sair, eu tenho que voltar, tenho que fazer compra no supermercado, tenho que preparar comida, tem isso tudo para fazer na vida, são negócios da vida, você tem que estudar, está tudo certo, mas isso tudo, ele circunda um propósito, um projeto que é primordial, que é o que Deus preparou para mim. Tudo isso vai estar ao redor, irmãos, mas não é o centro. O nosso centro é Deus. O nosso centro é Deus e viver o que Ele preparou para mim. Sabia que você tem dias limitados na terra? Você sabia que você tem dias limitados na terra? Ninguém aqui vai viver para sempre. E nós somos mordomos desses dias. Nós temos que saber usar bem os nossos dias. E eu não quero perder tempo, irmãos, vivendo essa vida como cego, que não enxerga o que Deus tem, ou que Deus tem alguma coisa. Eu quero viver o que Deus preparou para mim. E quando chegar lá, diante do Senhor, o Senhor poder dizer a meu respeito, Vanessa serviu a sua geração, conforme o desígnio de Deus. Seja qual for o desígnio de Deus. Davi era rei, eu não vou ser rainha, mas eu vou servir, conforme o desígnio de Deus. E olha, isso é suficiente. Isso é o bastante. Isso já é glorioso o suficiente. Já é prazeroso o suficiente. Já traz a gente o senso de propósito que a gente precisa. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluias. Abre em Provérbios, por favor. Capítulo 8. Verso 1. A gente vai ler um pouco, irmãos, agora, certo? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir em Provérbios capítulo 8, marcar. Depois você vai abrir em 1 Coríntios,
capítulo 1. A gente vai começar aqui com Lucas, por 1 Coríntios, capítulo 1. Depois nós vamos para Provérbios, senão você não vai entender. 1 Coríntios, capítulo 1, por favor, Lucas. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Paulo diz assim. O texto que nós vamos ler em Provérbios fala da sabedoria, certo? E eu quero que você entenda de que sabedoria Provérbios está falando. A Bíblia diz, Paulo falando, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo por poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está falando que para nós, para os que são chamados por Deus, ele falava de Cristo, pregava a Cristo, e está dizendo que Cristo é poder de Deus para as nossas vidas e é sabedoria de Deus para as nossas vidas. Amém? Diga, Cristo é para mim poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora vamos para o verso 30. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele. Diga, eu sou dele. Diga, eu sou de Deus. Em Cristo Jesus. O qual se tornou para mim, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Paulo diz, eu sou de Deus, em Cristo Jesus. E Cristo Jesus se tornou para mim, Cristo Jesus é para mim, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é para nós sabedoria, Jesus é para nós justiça, Jesus é para nós santificação, Jesus é para nós redenção, para aqueles que creem. Aqueles que recebem o que Jesus fez na cruz do Calvário por eles. Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que são de Deus. Jesus não é uma religião. Jesus não é uma carteirinha de membro de igreja. Jesus não é uma teologia. Jesus é sabedoria. O que é sabedoria, irmãos? Sabedoria é a palavra aplicada para a sua vida, para o seu dia a dia. É a palavra trazida para a prática. Jesus é sabedoria. Jesus é justiça. O que é justiça? Nós sabemos que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Deus nos fez justiça. O que é isso, Vanessa? Justiça é a condição daquele que está diante de Deus, sem culpa e sem condenação. Quando nós não tínhamos nascido de novo ainda, talvez você esteja aqui e nunca nasceu de novo. O que é nascer de novo? É você ter uma experiência real com Jesus. Não Jesus histórico, não Jesus dos livros, mas um Jesus que está vivo, é real e verdadeiro, que te amou primeiro, que morreu por você e ressuscitou por você. E um dia você se entrega a esse Jesus e crê no que ele fez por você. Então a Bíblia diz que você nasce de novo. E aquele que antes era pecador, ele é purificado pelo sangue de Jesus. Ele é feito uma nova criatura. E aí agora ele é justiça. Ele está diante de Deus sem culpa e sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido na vida dele, porque Deus apagou os nossos pecados. Amém? Também Jesus é para nós santificação. Aleluias. Diga, em Cristo Jesus eu sou santo. É verdade, irmãos. Você é santo, santificado pelo sangue de Jesus. Você não é um pecador, você é justiça, você é um santo de Deus. Em Cristo Jesus você recebeu redenção. O que é redenção? Você foi comprado, você foi perdoado. Diga aleluias. Não há condenação para mim mais, porque eu estou em Cristo Jesus. Aleluias. Agora que você já sabe que Jesus é a sabedoria que você recebeu, a gente vai para Provérbios capítulo 8. Vamos ler juntos.
Não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A Bíblia está dizendo que a sabedoria está clamando, que o entendimento está clamando. Vamos continuar. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Amados, a sabedoria de Deus, que é Jesus, e Jesus é a palavra viva, ela clama aos homens. E ela não clama só dentro da igreja, não. Você viu que ela clama nas ruas, ela clama nas portas, ela clama na sua casa. Deus clama, irmãos, para que a palavra seja aplicada na sua vida, no seu dia a dia. Deus clama para que a palavra saia do livro e saia das 4 portas, das 4 paredes da igreja, e você encontre com ela na rua, encontre com ela na sua casa, encontre com ela na sua escola. Que a sabedoria se encontre com você no seu dia a dia, no seu trabalho. Porque, amados, quando a gente tenta viver essa vida religiosa, essa vida cristã só de igreja, a gente não entra no propósito, não. Porque nossa vida não é só esse tempo que nós passamos aqui. Aqui a gente recebe a palavra, a gente é reabastecida, a gente coloca a nossa bateria para carregar. Mas a nossa bateria é gasta nas ruas, nas portas, nas casas. E é nessa hora que a sabedoria tem que ser manifesta, a sabedoria tem que ser ouvida. E a sabedoria é uma pessoa que quer influenciar a sua vida, o seu dia a dia, o seu cotidiano. Jesus e a palavra são um só. Enquanto a palavra está no livro, irmãos, ou está aqui na voz do pregador, e entra só no seu ouvido, e você diz, ai que legal, que bonito, que palavra legal, é só, irmãos, algo que não impacta a sua vida, não faz parte do seu dia a dia. Mas na hora que você pega a palavra e você recebe, e você escuta o clamor da palavra, e você começa a viver a palavra nas portas, nas casas, nas ruas, ela se torna sabedoria para você. Ela vai mudar o seu jeito de falar, ela vai mudar o seu jeito de agir, ela vai mudar o seu jeito de pensar. E sabe o que vai acontecer? Ela vai mudar o seu destino, ela vai mudar o seu caminho, ela vai mudar o seu futuro, e vai levar você exatamente naquele lugar que Deus projetou para você. A sabedoria clama. A Bíblia diz que a sabedoria grita. E eu vou dizer a você, quando ela grita na segunda de manhã, irmãos, no seu trabalho, na terça de tarde, quando você está falando com seu esposo, na quarta de noite, quando você vai botar o seu filho para dormir, a sabedoria grita, e você ouve a voz do Espírito falando com você, lembrando a palavra a você, apontando o caminho para você. Mas muitas vezes a gente divide a nossa vida em religião e vida comum. Então agora não é hora de eu aplicar sabedoria. Eu não estou cantando, eu não estou tocando, então eu vou fazer do meu jeito. E a gente vive nesse ciclo vicioso, sem sair do lugar, sem avançar, porque a sabedoria grita, mas eu não ouço a sua voz. A sabedoria clama, mas eu não respondo a ela. A sabedoria fala comigo, mas eu não obedeço. Eu vivo a vida do meu jeito, enquanto a sabedoria fala comigo. Vamos continuar. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, tolos, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Quem é a sabedoria, irmãos? Jesus.
foi feito por Deus sabedoria para nós. Jesus e a palavra são um só. E Jesus fala conosco todos os dias. Lá fora. Clamando. E dizendo, ouça a minha voz, porque o que eu tenho para falar para você é a verdade, é coisa reta, não é nada torto. Ouça a palavra da minha boca. Continue, por favor, Lucas. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. O ensino da sabedoria é mais precioso do que a prata. A revelação da palavra é mais preciosa do que o ouro, irmãos. A gente erra quando a gente foca errado a nossa vida. A gente faz assim. A gente busca o ouro, a gente busca a prata. E pensa, não, quando eu encontrar o ouro, quando eu encontrar a prata, ou outra coisa, quando eu resolver esse problema, quando eu conseguir esse emprego, quando eu resolver essa questão de saúde que eu estou vivendo, então eu vou buscar a sabedoria, então eu vou buscar o Senhor. Não quando meu filho crescer, não quando isso ajustar, aí eu vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Só que está invertido, irmãos, os nossos projetos, e não funciona. Jesus diz pela sua palavra, olhe, antes aceite o meu ensino, antes aceite o conhecimento, antes busque, o que a Bíblia diz? A justiça e o reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverta as prioridades, porque não funciona. Se funcionasse, irmão, mas não funciona. Funciona quando a gente coloca as prioridades no lugar. E diz, Senhor, ainda que eu tenha que buscar a prata, ainda que eu tenha que buscar o ouro, Senhor, ainda que eu esteja cansado, ainda que os tempos sejam difíceis, ainda que eu esteja passando por pressão, eu vou buscar a sabedoria, eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar a tua vontade, eu vou buscar a tua palavra antes da prata e do ouro. Vamos continuar. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de que tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Aleluias, aleluias. Irmãos, Deus não é demagogo, Deus não é fantasioso, Deus não é de prometer coisas e não cumprir. Deus não usa palavras de retórica, sabe? Palavras de efeito. Deus não usa palavras de efeito. Quando Ele diz que a sabedoria é melhor do que a joia, e a sabedoria que é Jesus, que é a palavra, é melhor do que qualquer coisa que você possa comparar a ela, é porque o resultado na sua vida vai ser melhor. Melhor do que ter ouro, melhor do que ter prata, melhor do que ter joia, ou qualquer outra coisa que você possa comparar com Jesus e a sua palavra aplicada na sua vida. A sabedoria é melhor, irmãos. Tem melhor resultado, tem melhor efeito, a finalidade é alcançada. Se eu perguntar a você aqui, quantos querem ser felizes? Todo mundo vai levantar a mão, eu também. Quantos querem ter sucesso? Todo mundo vai levantar a mão, eu também. Independente do que você faça, a gente quer fazer para ter um bom resultado, irmãos. E Deus também quer que a gente tenha um bom resultado. Mas se eu perguntar, quantos se aplicam à sabedoria? Quantos têm dado ouvidos ao entendimento, ao conhecimento? Talvez nem tantas mãos se levantem assim. Vamos continuar, verso 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. Onde é que a sabedoria mora, irmãos? Imagina uma casa, certo? Tem versão que diz bom senso. Deixa eu ver nessa aqui, 8:12, qual é? Pode deixar nessa versão, viu, Lucas? Aleluias. A minha também é prudência, mas tem versão que diz bom senso. A Bíblia diz que a sabedoria mora numa casa
Irmão, achou já. Tá vendo? É a versão internacional. A sabedoria mora numa casa junto com a prudência. E nessa mesma casa, ela tem conhecimento que vem do bom senso. Ela tem conhecimento para a gente. Amados, a maior dificuldade que a gente tem não é saber o que vai fazer aqui no culto, não. Saber trazer uma oferta ou saber levantar uma mão. A dificuldade que a gente tem é saber viver lá fora. E é aí que você separa os religiosos dos cristãos. Porque o religioso, ele vive a fé dele em 4 paredes. Mas o cristão é um pequeno Cristo. Ele vive a fé dele lá fora. Ele vive uma vida de fé lá fora. É lá fora que a gente tem dificuldade de saber o que fazer. O que é que eu faço? O que é que eu faço com esse problema em casa? O que é que eu faço com esse problema financeiro? O que é que eu faço com esse problema conjugal? O que é que eu faço com essa situação que tem me afligido? É lá que a gente tem que saber o que fazer. E a Bíblia diz que a sabedoria, ela mora na mesma casa que o conhecimento, que o bom senso. Na mesma casa onde você vai receber conselho, irmão, de saber o que fazer. O que significa que se você aliar a sua vida à sabedoria, o que é a sabedoria? É a palavra de Deus aplicada a você. Se você aliar a sua vida à sabedoria, se você andar com ela, uma hora você se bate, porque está na mesma casa, certo? Você se encontra com a prudência, com bom senso e com conhecimento. Uma hora, irmãos, o Espírito vai trazer uma ideia. O Espírito vai trazer uma nota para você. O Espírito vai trazer uma direção para você. Uma palavra, irmãos. Uma palavra de Deus é suficiente. Um rema de Deus é suficiente para mudar a nossa circunstância. Foi o que o centurião disse. Ele disse: eu tenho um criado em casa. Está muito mal, Jesus. Está morrendo. É querido, é precioso para mim. Estou com um problema dentro de casa, Jesus. Tem muita gente com problema dentro de casa, irmãos. Tem muita gente carregando um servo, um amigo, uma situação de dentro de casa, que é preciosa para você, é importante, mas está lá, moribunda, morrendo. E ele chega para Jesus e diz: eu preciso de cura. Jesus disse: eu vou lá. E ele responde, ele dá a resposta certa. Manda uma palavra. Uma palavra, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Uma palavra muda a nossa circunstância, muda a nossa situação. Mas a vida com Deus, irmãos, não é mágica, nem conto de carochinha, não é fantasia da Disney. A vida de Deus com Deus é séria, é um andar com Deus, é um andar com a sabedoria, é um andar com compromisso com a palavra, é um andar se sujeitando ao que Ele tem falado, é um andar rendido, irmãos, dizendo: Senhor, eu quero te obedecer, eu não vou te resistir. E de repente, andando com a sabedoria, você dá de cara com a prudência, você dá de cara com o conhecimento, você dá de cara com o conselho de Deus, porque mora tudo na mesma casa. Vocês estão entendendo, amados? Moram todos na mesma casa. O conselho que você precisa, a direção que você busca, a solução que você procura, a resposta, a pergunta que você tem feito, você vai encontrar quando estiver andando na palavra. Quando você estiver aplicando a palavra à sua vida. Quando você estiver de mão dada com a sabedoria de Deus. De repente, você vai esbarrar com esse conselho. Você vai esbarrar com essa palavra. Você vai esbarrar com essa direção. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar. Aleluia. Você volta para a versão anterior, por favor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Meu, vou ler de novo. Meu é o conselho
a verdadeira sabedoria. Saber o que fazer, na hora que deve fazer, do modo que deve fazer, conhecendo o tempo, conhecendo o modo, nem apressado demais, nem atrasado demais. A verdadeira sabedoria, irmãos, é essa. E vem da palavra de Deus. Ele diz: eu sou o entendimento, ou o conhecimento, ou a revelação. Minha é a fortaleza. Sabe que quando eu leio fortaleza, que é que me remete? A nota que o Espírito traz ao meu coração é segurança. Diga comigo, segurança. Diga de novo, segurança. Do Senhor, da sabedoria, da palavra, é a segurança. Essa segurança que a gente busca, que a gente precisa, irmãos. A gente encontra andando de mão dadas com a verdadeira sabedoria. A palavra aplicada no nosso dia a dia. Irmãos, começar a mudar o jeito de falar, começar a mudar o jeito de agir, começar a mudar as escolhas. É o que o Espírito espera de nós essa noite. Pegar o que você tem de conhecimento bíblico e aplicar na sua vida cotidiana. No jeito que você trata as coisas em casa, no jeito que você toma as suas decisões, no jeito que você faz os seus negócios. Vamos continuar. Por meu intermédio, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Aleluias. Quer reinar em vida? A Bíblia diz que receberam a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida. Aleluias. A Bíblia está dizendo, irmãos, que por intermédio da palavra, por intermédio da sabedoria, os reis reinam e os príncipes decretam justiça. Vamos continuar. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Aleluias. Riquezas e honra estão comigo, bem duráveis e justiça. Aí a gente lembra de novo de quando Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Não são os ímpios ou os gentios que buscam essas coisas. O Pai sabe que você precisa delas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. Que demais coisas? O que haveis de comer, o que haveis de vestir, vos serão acrescentadas. Amados, nunca, 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 nem no Antigo, nem no Novo Testamento, Deus imaginou o seu povo correndo atrás das coisas. Até no Antigo Testamento a palavra diz que aqueles que obedecem ao Senhor e os seus mandamentos, os bens, as bênçãos perseguirão e alcançarão. Nunca Deus imaginou as coisas na sua frente e você atrás delas correndo para elas. Sabe o que acontece quando a bênção está na sua frente e você correndo atrás dela? A bênção está correndo atrás de quem? De você, né? Você anda em círculo, irmão. A Bíblia diz que a bênção corre atrás daqueles que andam na palavra e alcançam. Se você corre atrás da bênção e a bênção corre atrás de você, você nunca alcança ela, você está andando em círculos. Vocês estão entendendo? A Bíblia projetou, Deus projetou na mente de Deus: eu busco o Senhor e a justiça. Eu busco a palavra e a sabedoria, e as bênçãos me encontram. As bênçãos me são acrescentadas. Amados, quando nós estamos no propósito, quando nós estamos na vontade dEle, existe provisão. Quando nós estamos no propósito, existe riqueza e honra, existe bem duráveis e justiça. Aleluia, diga comigo: riquezas, honra, bem duráveis e justiça são para mim. Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar.
Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento é melhor do que a prata escolhida. Vamos continuar. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Amados, eu me lembro agora de algo. Deus me traz lembrança ao coração. De uma parábola que Jesus fala dos mordomos da casa. Ele diz que ele colocou bens na mão de cada um dos seus servos. E ele mandou os servos granjearem com aqueles bens. Mas um dos servos esconde o bem, não granjeia. Esconde, deixa escondido e diz: depois eu vou devolver para o meu Senhor. Amados, tudo que nós temos nessa vida, tudo que nós temos nessa terra, a gente recebeu de Deus. Até o ar que a gente respira, a gente recebeu de Deus. Se a gente fosse pagar para respirar, se a gente tivesse que comprar ar naqueles galões de ar que tem em hospital, a gente falia, irmãos. Deus nos dá o ar para respirar. A Bíblia diz que Deus nos dá força para adquirir riqueza. Tudo que nós temos é de Deus. Tudo que nós temos é de Deus, por direito de criação, porque foi Ele que fez todas as coisas. Por direito de redenção, de compra, porque foi Ele que comprou a sua vida. Tudo que nós temos pertence a Ele. Não é só 10% que é dele, 100% é dele, irmãos. Agora o que Ele faz? Ele deixa 90% na nossa mão para a gente administrar. E pede para a gente devolver 10%. Mas tudo que nós temos é do Senhor. E tem muita gente, amados, que está de olho na posse das coisas. Veja se você consegue me entender. E perde o acesso às coisas de Deus. A pessoa fica de olho na posse do que tem, com medo de perder o que tem. Não, se eu der, eu vou perder. Se eu entregar os 10%, eu não vou ter. Se eu fizer isso, eu não vou conseguir. Se eu for para a igreja, eu estou tão cansada, eu não vou conseguir. Se eu me envolver, eu não vou conseguir. Tem problema lá, tem dificuldade. Onde tem gente, tem dificuldade, irmãos. Onde tem gente, tem trabalho. Onde tem gente, tem diferenças. E a pessoa fica ali se prendendo à posse das coisas que já estão na mão dela, que Deus deu, foi Deus que deu. E perde o acesso à dispensa de Deus. Amados, tudo é dele, nada é nosso. Mas a Bíblia nos garante que ele nos deu acesso à dispensa dele, às riquezas dele. Deus nunca imaginou que a gente viva nessa terra, só irmãos, dependendo da nossa capacidade. Você vai ouvir essa noite, porque eu sei, eu já ouvi, o testemunho na hora da oferta, de uma pessoa que está recebendo de onde não imaginava a provisão. Não vem do trabalho, embora ela trabalhe, não vem do próprio esforço, mas Deus manda a provisão. Deus nunca imaginou, irmãos, que nossa vida dependesse só da gente, do nosso braço. Deus tem bênção para nos dar. Deus pode nos fazer prosperar além da nossa habilidade natural. Amados, o que a Bíblia fala sobre prosperidade é sempre sobrenatural. A Bíblia diz que Isaac plantou no deserto, e quando ninguém mais colhia, o homem colheu. E colheu, irmãos, muito em abundância. A Bíblia diz que quando Jacó trabalhava para um homem chamado Labão, e Labão mudava o salário de Jacó o tempo todo, Jacó prosperou. E todas as ovelhas nasciam exatamente aquelas que iam ser salário de Jacó. Se você não conhece a história é a seguinte: Jacó cuidava de um rebanho. E o patrão de Jacó pagava ele com ovelha. E dizia a ele: olha, só as ovelhas listradas vão ser seu salário. Só nascia listrada. Aí o patrão era ruim, mudava o salário. Não, agora só as brancas vão ser seu salário. Só nascia branca. Porque na verdade, irmão, não é o governo que é seu patrão. Não é o seu empregador que é seu patrão. Deus é o seu patrão. Deus é o seu provedor. Deus é o seu pai.
Então, irmãos, ele não está limitado à economia. Tem mais exemplos no Novo Testamento. Pedro precisava pagar um imposto. Jesus chega que eu tenho que pagar um imposto. IPVA venceu. Estou sem dinheiro, Jesus. Receba uma instrução. Receba um conselho, Pedro. A própria sabedoria falando, vá pescar. Mas pesque de vara dessa vez. Você vai pegar um peixe. Dentro do peixe tem uma moeda. Vai lá, paga o seu e o meu. Porque nunca Deus vai te dar uma coisa só para você. Sempre vai dar para você dar para mais alguém. Para você abençoar alguém. Tem muitos exemplos da Bíblia, irmãos. De uma vida sobrenatural com Deus. Onde Deus paga as suas contas. Não porque você é um desocupado, irmãos, porque Deus não quer desocupados. Quem não trabalha também não coma. Mas porque a gente não tem expectativa apenas no nosso trabalho. A nossa expectativa, os nossos olhos estão aonde? Estão no Senhor. O Criador dos céus e da terra. Então tem muita gente que está amarrada, abraçando as posses que tem. Não, isso aqui eu não posso deixar. Isso aqui eu não posso largar. Essa vidinha eu não posso deixar. Esse jeito de ser eu não posso deixar. Esse dinheiro eu não posso deixar. Esse meu compromisso eu não posso deixar. Esse meu gosto eu não posso deixar. E perde o acesso às riquezas de Deus. As riquezas do dono do prata e do ouro. As riquezas do dono da casa. Os irmãos estão me entendendo? A riqueza e honra. Junto com a sabedoria. A riqueza e honra. Aleluia. Vamos continuar. Para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Você sabia que é vontade de Deus te dotar de bens? E não é só dinheiro, não. São bens, são bênçãos. São benefícios. Mas também te encher os tesouros. Porque existe riqueza em andar na sabedoria. Vamos continuar. Aleluias. Não é até o 21. Glória a Deus. Aleluias. Amados, eu quero que você abra para nós terminarmos. Já estou encerrando. Em Mateus. Eu citei esse versículo, mas eu quero ler com você. Capítulo 6, verso 25 a 34. Existe provisão na obediência. Existe provisão no propósito. Existe provisão quando você se rende à palavra e à vontade de Deus para a sua vida. A provisão já está preparada. Deus nem vai preparar, irmão, já está pronto. Basta você entrar nela. Jesus disse, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele não tem te mantido de pé, irmãos. Ele não tem te feito vencer, porque se você está vivo até agora, você está aqui, você tem vencido. E não é mais a sua vida do que o alimento, não é mais o seu corpo do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Amados, eu gosto de observar os passarinhos. Eu gosto de observar as aves. Sabe por quê? Você nunca viu um passarinho murmurando, viu? Eu nunca vi um passarinho reclamando. Eu nunca vi um passarinho mal-humorado. Sabe como é que é a vida dele? Ele acorda e canta. E aí Deus manda o alimento. Ele acorda e louva o Criador, porque a natureza louva, irmãos. Todo ser que respira louva ao Senhor.
E o Senhor o sustenta. O bichinho não tem como trabalhar. Ele não tem como caçar. É o passarinho, ele vai comer da migalhinha, ele vai comer da sementinha. Ele depende do Senhor. Ele depende do Criador. E a gente cresce, irmão, e fica muito sabido. E muito sabida. E fica querendo fazer as coisas do nosso jeito. Não, eu deixo comigo, que eu sei fazer. Não, deixa comigo. Não, é do meu jeito isso aqui, é do meu jeito. Não, deixa assim. Olha, deixe quieto. Olha, não fale comigo não, não mexe comigo não. Você sabe o meu jeito. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. E vai, irmão, nessa sua independência. Fazendo do seu jeito. E taca a suar para comer migalha. Enquanto Deus tem uma mesa preparada para nós. Amados, biblicamente falando, as migalhas não são para os filhos. Os filhos se sentam na mesa. E do que a gente come, a gente ainda reparte com quem ainda não nasceu de novo. Porque as migalhas não são para os filhos. Os filhos comem do pão, irmãos. Mas é tanto pão que sobe e acaba caindo, acaba sendo distribuído o pão. Mas a gente, na nossa independência, irmãos, no nosso achismo, no nosso jeito de fazer as coisas, resiste à sabedoria, resiste à palavra. Afinal de contas, eu tenho feito desse jeito até hoje. Mas em que sua vida tem mudado? Em que você tem tido resultado? Então agora, se volte para a sabedoria, se volte para a palavra, se arrependa de fazer do seu jeito, porque a Bíblia diz que até os passarinhos, irmãos, recebem o sustento do Senhor, e nós somos muito mais valiosos do que as aves. Você vale muito mais do que um passarinho. Então quando a gente sente falta, irmãos, quando nos falta alguma coisa, não é porque o pastor quer que a gente tenha falta. O pastor quer que a gente tenha provisão. Ele diz: eu sou o bom pastor. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Nós precisamos aprender a acordar e cantar como o passarinho faz. E dizer: Senhor, grande é a tua fidelidade. Senhor, a tua palavra é a verdade. Senhor, esse é o dia que o Senhor fez para mim. Senhor, ainda que eu não tenha resposta agora, ainda que eu não tenha solução agora, Senhor, eu vou andar de mão dadas com a tua palavra. Eu vou andar de mão dadas com a sabedoria. E durante este dia o Senhor vai me trazer resposta. O Senhor vai me trazer solução. Porque nenhum bem falta àqueles que te amam. Nenhum bem falta àqueles que te buscam. Aleluias! E uma ideia, irmão, uma resposta, uma porta de emprego também é um bem. Uma direção também é um bem. Vamos continuar. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Irmãos, isso é o inverso do que o passarinho faz. O passarinho acorda e canta, e Deus manda o alimento. O passarinho acorda e louva, e Deus manda a provisão. E às vezes a gente acorda e começa a dizer: o que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Com que dinheiro eu vou pagar aquela conta?
Como é que eu vou resolver aquele problema? Como é que eu vou sair dessa situação? Meu problema é difícil demais. Meu problema é grande demais. É o contrário do que Jesus está mandando a gente fazer. Ele diz, olhe para o passarinho. E não fique inquieto dizendo, porque quanto mais você fala incredulidade, mais incrédulo seu coração fica. Quanto mais você fala murmuração, mais incrédulo, menor fica a sua disposição de fé, a sua capacidade de crer. Quanto mais você fala a palavra, mais perto fica a sua capacidade de tomar posse daquilo que Deus tem para você. Então não fique inquieto dizendo, mude o seu jeito de falar. Aplique o que? Sabedoria às suas palavras. Amém? Verso 32. Porque os gentios aqui procuram todas estas coisas. Então o gentio corre. Os ímpios correm atrás do ouro. Os ímpios correm atrás da prata. Os ímpios correm atrás dos bens. Os ímpios correm atrás das coisas. Mas eu corro atrás de quê, irmãos? Eu corro atrás de quê? Continue. Eu corro atrás da justiça e do reino. Eu corro atrás de mais comunhão com Deus. Eu corro atrás de mais intimidade com o Senhor. Eu corro atrás da palavra sendo aplicada na minha vida. São essas coisas que eu busco. Aleluias. E o que é que acontece comigo? As outras coisas correm atrás de mim. Aleluias. Aleluia. Diga as outras coisas. As outras coisas. Agora diga assim, todas estas coisas. Diga de novo, todas estas coisas. Aquela também, Vanessa, aquela também. Aquela situação também, aquela também. Aquela conta também, aquela também. Aquele dinheiro também, aquele também. Aquela porta também, aquela também. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! E sabe o que eu amo dessa palavra acrescentada, irmãos? Significa que quando você anda com Deus e com a palavra dele, é de um degrau de glória a outro degrau de glória. As coisas são acrescentadas. Acrescentadas, de glória em glória, de glória em glória, de avanço em avanço, de crescimento em crescimento. Não é de um dia para a noite, não é um passe de mágica, não é, mas é de glória em glória, de avanço em avanço, de crescimento em crescimento. As coisas são acrescentadas, as coisas são acrescentadas. Eu ando com a sabedoria, eu ando com a palavra, eu aplico a palavra no meu dia a dia, eu aplico a palavra na minha vida, no meu trabalho, na minha escola, nas minhas decisões, nos meus relacionamentos. De repente o conselho chega, a instrução chega, a revelação chega, a direção chega, eu obedeço e as coisas começam a ser acrescentadas. 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 Até que bem nenhum nos falte. Aleluias. Até que o seu tesouro seja cheio. Até que você alcance o propósito e o projeto. Até que você acesse a despensa do Pai. Aleluias. As coisas são acrescentadas. Nada roubado de você, porque o ladrão é Satanás. Porque você agora está naquele lugar, naquela casa, onde a palavra é a sua fortaleza. Nada tirado, mas acrescentado. Vamos ficar em pé. Aleluias.